Reforma 2026, o que continua em alta? Se você pretende reformar agora em 2026, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar as principais tendências, o que já não se utiliza mais e o que vale a pena investir no seu comércio e no seu lar. E eu vou começar falando aqui de um elemento que muitos clientes que chegam no escritório ainda perguntam para mim: Jaque, ripado ainda se utiliza? A resposta é não. No ano de 2024 a gente não utilizou em nenhum projeto, eu tenho alguns motivos para não utilizar ele aqui no escritório atualmente, e a gente fez uma substituição, então é isso que eu vou passar para vocês a seguir. O ripado, ele acaba encarecendo muito a marcenaria, isso porque a cada ripa que a gente tem ali de madeira, a gente tem que fitar nas três faces o MDF, então isso acaba ficando muito caro, dá muito trabalho ali na execução da marcenaria. Outro motivo, junta muita sujeira, né? Apesar da gente ter alguns ripados que eram um pouquinho mais espaçados e outros que são menores, dificulta muito a limpeza no dia a dia. O que a gente utiliza hoje em dia, então, aqui no escritório para dar um volume? Porque toda vez que a gente tem, de repente, uma parede ali que é muito grande em marcenaria, a gente gosta de dar um volume num painel de TV, numa parede ali de um corredor. Então, atualmente, a gente tem utilizado frisos. Tem algumas maneiras de utilizar esses frisos que eu acho que fica muito bonito e dá um volume. Então, ele pode ser desde um friso que ele vem reto ali na vertical. A gente tem alguns modelos, então, que a gente também consegue colocar 45 graus, dando um volume. Eu acho bem legal para brincar com marcenaria e não fica tão caro. Uma segunda textura, estampa que tá super em alta e promete vir com tudo em 2026, vai se manter, são os marmorizados. O marmorizado, na sua essência natural, nada mais é que uma rocha, né? Então, um mármore ali. Entretanto, a gente sabe que tem muitos materiais que imitam hoje em dia. Eu não tenho problema nenhum com imitação de materiais, tá? A gente sabe que existem alguns arquitetos que têm um certo tipo de preconceito, mas eu não tenho. Eu acho que assim, se você replica muito bem aquele tipo de material, não tem problema. O que eu não apoio? Alguns marmorizados que são... a estampa dele é extremamente grosseira. Então, por exemplo, eu vou deixar algumas imagens aqui de alguns materiais que não são bacanas. Se você coloca um porcelanato marmorizado, por exemplo, você vai ter que se preocupar se aquela textura tá imitando aquele veio daquele mármore o mais fiel possível. Então, essas placas que estão utilizando hoje em dia, com bastante brilho, eu acho que não trazem essência, que é um material natural. Então, quanto mais natural, mais bonito você vai conseguir utilizar aquela rocha. Então, sim, o marmorizado, esse tipo de estampa vai continuar em alta em 2026, você pode apostar se você escolher um material nobre com muita elegância na sua casa ou comércio. Número 3, texturas. Texturas vão ficar super em alta no ano de 2026, a gente já sabe que o pessoal não gosta de utilizar tanto aquela parede com pintura mais simples e gosta de brincar ou com textura ou com MDF. A gente tem umas opções bem bacanas agora no mercado, enquanto há alguns anos a gente só utilizava o cimento queimado ali bem engessado. Agora, no ano de 2026, a gente tem uma gama de opções de textura. Uma que eu gosto de utilizar bastante nos meus projetos é o efeito Velvet. Ele é um efeito que ele tem um toque aveludado, a gente consegue ver umas partículas de brilho nele. Eu gosto de utilizar numa cor mais clara, que eu acho que tira um pouco do frio do ambiente e já dá uma aquecida e um certo volume ali, principalmente se você consegue colocar com uma iluminação quente, fica um efeito bem bacana. Mas a gente tem muitas opções de texturas no mercado hoje em dia, desde uma mica, que é uma pedra nobre, até um ecogranito, tem algumas opções aí para brincar. Aproveitando que no último tópico a gente falou um pouquinho de iluminação, algo que vai continuar super em alta são as fitas de LED. A gente já sabe que a iluminação de LED veio e dominou o mercado, né, por ser mais econômico, ter uma durabilidade maior. Se você tem uma fita de LED, uma iluminação de LED aí na sua casa que queimou muito rápido, muito provavelmente a gente tem duas questões: a qualidade desse material ou a sua própria rede elétrica tá com algum problema ali, tá? Porque as fitas de LED têm uma grande eficiência, duram muitos anos e além de serem muito bonitas, né? Então isso vai continuar super em alta. A gente pode brincar desde a fita realmente iluminando ali o ambiente. Por que ela veio tão em alta? Porque ela traz uma iluminação mais linear, então a gente não fica com aqueles pontos de luz deixando várias sombras no ambiente. Eu também gosto de brincar bastante com uma iluminação indireta, então prateleiras, algum móvel, acho que dá uma iluminação bem aconchegante e, por favor, na cor amarela. Eu vou finalizar agora falando de formas, falar sobre o formato orgânico. Nos últimos 2 anos a gente viu que começou a ser inserido aí, no ano de 2025 ficou muito forte e vai continuar no ano de 2026. Sendo utilizado em comércios, que eu acho super válido, pode se jogar, usar e abusar, desde expositores até balcão arredondados, um sofá na área de espera. Quando a gente entra na residência eu acho bem bacana, entretanto eu sempre
indico para meus clientes usar com sabedoria. Por quê? Quando a gente consegue colocar formatos muito orgânicos, seja, coloca no sofá, coloca na prateleira, coloca na mesa, coloca em tudo, tem muito chance de, com o tempo, de repente sair aquilo de moda. Claro que alguns arquitetos acreditam que por serem formas orgânicas, arredondadas, serem encontradas na natureza, não vai sair de moda tão cedo, mas eu acredito que vai ser um formato sim que em algum momento vai sair de moda. Então eu colocaria na minha residência com um pouquinho menos, né? Não exagerar tanto. No comércio pode se jogar, porque a gente sabe que o comércio, a cada 2 ou 3 anos, a gente tá fazendo uma reforma ali. Entretanto, um sofá com formato orgânico, a gente tem alguns mobiliários ali que estão vindo com bastante elegância. E essas foram as dicas de hoje. Teremos muito mais materiais que estarão em alta, revestimentos no ano de 2026. Se você tem alguma dúvida específica, quer que eu grave algum vídeo sobre algum assunto, deixa aqui embaixo pra mim. Eu acho um assunto bem legal que eu posso trazer também é sobre cores que estarão em alta no próximo ano, né? A gente sabe que as pessoas vêm gostando mais de explorar essa questão de cores, não estamos mais tanto no monocromático, tem que ter algum toque de cor, algum toque de natureza, alguma madeira. Vai ser um prazer gravar esse vídeo pra vocês.